Veja este texto que diz assim: e disse-me o Senhor. O apóstolo Paulo está falando: disse-me o Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder de Deus se torna mais perfeito ainda na nossa fraqueza. Vamos entender o que isso quer dizer daqui a pouco. Continuando. Por isso, Paulo diz, sinto prazer nas fraquezas. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você sabe que no reino de Deus existem muitas supostas contradições. Ou seja, o que é sabedoria convencional para o mundo é o contrário no reino de Deus. Por exemplo, no mundo quem é último será último. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Então, no reino de Deus há uma inversão de situações que só se explica através da fé, pela ação do poder de Deus. Quer dizer, só Deus pode pegar o último e fazê-lo primeiro. Os humilhados, os que se humilham, serão exaltados. Então, há uma inversão de valores. E aqui é uma dessas, como quando Deus fala para Paulo, e Paulo entende a mensagem que nas nossas fraquezas o poder de Deus se acentua, se manifesta ainda mais. E por isso Paulo chega a dizer: eu sinto prazer nas minhas fraquezas, eu me alegro, eu fico feliz por causa das minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, por causa do poder de Deus em mim. Então, vamos entender o que isso significa para a nossa vida, porque se você entender que muitas coisas que você considera sua força, humanamente falando, elas talvez estão se tornando a sua fraqueza, e vice-versa. Se você entender que aquilo que você considera fraqueza, desvantagem na sua vida, isso pode se tornar força através da sua fé, então aí você vai de fato se tornar uma pessoa forte. Todo mundo quer ser forte, todo mundo quer ter vitória, sucesso, mas você tem que entender como que isso aqui se aplica na vida. Ou seja, quando as suas forças podem se tornar as suas maiores fraquezas, e quando as suas maiores fraquezas podem se tornar suas maiores forças. Amém? Então, por exemplo, vamos entender aqui alguns exemplos de força, aquilo que as pessoas consideram força para elas, vantagens que elas têm, que acabam se tornando suas fraquezas. Então, por exemplo, ter muito dinheiro, ter sucesso, é um tipo de força, não é? Não é verdade? Se você é uma pessoa que tem sucesso financeiro, sucesso na carreira, você é bom no que você faz, você ganha muito dinheiro, você é uma pessoa muito bem sucedida na sua carreira, isso é um tipo de força, é uma força que a maioria persegue. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter sucesso, é um tipo de força quem alcança. Só que na vida amorosa, quando a pessoa não se dá conta, essa força do sucesso financeiro, essa força de ser requisitado no trabalho, pode se tornar a sua fraqueza. Porque quantos que são de sucesso e têm muito dinheiro, acabam substituindo a sua presença no relacionamento por presentes.
Não, eu tenho dinheiro, eu posso comprar, eu posso pagar. Eu não sou fiel à minha esposa, eu não estou ali toda hora dando atenção que ela quer e tal. Às vezes eu conto uma mentirinha, mas eu posso dar uma vida financeira para ela que poucos homens podem dar. Então essa força financeira dele acaba se tornando a sua fraqueza amorosa, porque ele acha: eu posso comprar o amor. Em outras palavras, eu posso compensar as outras falhas minhas, inclusive de caráter, com o meu cartão, com o meu dinheiro, com a qualidade de vida. A minha ausência no casamento, porque eu tenho que trabalhar, eu trabalho muito para eu ter sucesso, para eu poder te dar essa vida que você quer, eu tenho que estar fora, eu tenho que trabalhar. Ou a mulher, estou falando do homem, mas isso pode ser também a mulher. Às vezes o sucesso que a mulher persegue com tanta força, porque ela considera o seu valor pelo sucesso profissional que ela tem, faz ela também abandonar o marido. Ela é bem sucedida, você pode aí nomear facilmente muitas celebridades que se encaixam nisso. Celebridades que são um sucesso, um verdadeiro sucesso no que fazem, vida amorosa, um fracasso. Mas podem bancar um encontro por uma noite. Sim ou não? Quer dizer, é uma força que se torna a fraqueza delas. E se essa pessoa é solteira e ela é bem-sucedida na carreira, financeiramente, ela nunca sabe se aquela pessoa que está interessada realmente está interessada nela ou no dinheiro, no que ela tem, o que ela pode proporcionar. Então fica aquela dúvida: será que ela está comigo porque ela me ama ou porque ela pode ter o que ela não teria, né? Exato. Então você vê que é uma coisa que poderia ser um plus, um algo a mais, poderia ser uma fonte de prazer, de alegria, mas pela pessoa não cuidar dessa força, você sabe que força sem controle pode destruir, sim ou não? Como um carro em alta velocidade pode matar, a força sem controle, sem equilíbrio pode destruir. E assim também é com o dinheiro, a carreira, o trabalho, que são coisas boas, mas sem controle, sem equilíbrio, pode destruir sua vida, destruir seu casamento. É uma força que se torna fraqueza. Outro tipo de força que se torna fraqueza para muitas pessoas. Algumas pessoas foram dotadas, foram abençoadas com uma bela aparência. São pessoas assim que, pelos padrões do mundo, são pessoas consideradas bonitas, assim como eu, né? Brincando. Assim, pessoas que nascem, homens, mulheres, que nascem com os genes assim, né? Aqueles genes perfeitos, o rosto perfeito, o cabelo, o corpo, são verdadeiras beldades, modelos. É uma força, porque a pessoa chama atenção, a mulher entra num lugar, todos os pescoços masculinos e femininos viram para olhar, ela atrai a atenção das pessoas. A mulher bonita, o homem bonito, é uma força, é uma vantagem que tem. Mas quantas dessas pessoas, porque elas têm tanta facilidade em atrair a atenção, atrair o sexo oposto, elas acabam também desistindo fácil de um relacionamento, porque tem tanta oferta. Se você não me quiser, a fila anda, não é verdade? A fila anda, tem um monte de gente aí que me quer. Em outras palavras, ela não tem dificuldade, ele não tem dificuldade de atrair alguém, então quando está com alguém não valoriza. Então é uma força que se torna fraqueza, porque a pessoa se gaba, ela se acha muito capaz de atrair, e então não trabalha para manter o relacionamento com alguém que realmente vale a pena, que vai valorizá-la não só pela sua beleza. Então é uma força que se torna fraqueza. E ela também pensa que ela tem que manter essa beleza, né?
Então, ela está, porque ela pensa assim, é o que eu tenho de mais forte, essa beleza. Tem que investir. Eu tenho que investir. Eu não posso perder. Então, ela está sempre correndo atrás de melhorar. Ela nunca está satisfeita. Você vai ver que a pessoa já é bonita, mas ela nunca está satisfeita. Não, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. E a idade, né? A idade é a maior inimiga dela. Ela odeia envelhecer, ela não fala a idade dela. Você pergunta, qual a sua idade? Não vamos falar nesse assunto, né? Mas é uma coisa que ela não pode evitar. Ela vai envelhecer. E terão outras pessoas mais bonitas que ela. E aí? Se a força dela está na beleza e aparecer uma outra pessoa que é mais bonita que ela, já era. Então ela é escrava da beleza dela. Ela é escrava de como ela se sente, da autoestima dela. Quer dizer, é uma fraqueza também. Porque a pessoa, ela não pode perder, ela não pode envelhecer, ela não pode ter uma ruga, ela não pode engordar um pouquinho, ela não pode comer à vontade. Porque ela tem que estar sempre aquele jeans 36. Não pode ir para o 38. Mesmo que 10 anos se passaram, ela tem que continuar no 36. Então é uma escravidão, um tormento. E às vezes a pessoa, ela tem a beleza e também quer alguém com aquele nível, com aquele padrão. Também, então, tem que ter o padrão, se a pessoa não se encaixa... Porque vai enfeiar ela, né? Tipo, vai baixar o meu nível. Então, por exemplo, aí você tem vários exemplos disso. Nós podemos dar vários exemplos. Exemplo, por exemplo, de fé. A fé é a sua força. Nós temos pessoas que a força dela é que ela é de muita fé. Muita fé. Ela é uma pessoa de oração. É uma pessoa de propósitos. Para ela não falha no altar. Ela cumpre os seus votos no altar. Ela jejua, ela vai à igreja, teme a Deus, é temente a Deus, lê a palavra, enfim, ela é uma pessoa de fé, não vive no pecado, mas essa força para muitos se torna a sua fraqueza. Como assim? Como pode algo tão bom, tão certo se tornar a fraqueza? Isso acontece muito com solteiros na igreja, aqueles solteiros que pensam assim, não, eu sou uma pessoa boazinha, eu sou uma pessoa de Deus, temente a Deus, estou na igreja, eu ajudo, faço parte do grupo, tal, sou obreira, sou obreiro, eu ajudo, eu sirvo a Deus. Quer dizer, ela tem obras de fé, mas deixa a desejar na prática que é necessária para investir na vida amorosa. Quantas pessoas hoje estão solteiras, têm anos na igreja, mas continuam solteiras, porque nunca investiram na prática na vida amorosa. Nunca investiram. Continuaram orando, continuaram vindo à igreja, mas esperando que ia cair do céu literalmente, ou queria tropeçar sobre o futuro marido ou futura esposa. Não investiram nas amizades, não investiram em arriscar conhecer alguém, se deixar conhecer. Não mudaram suas rotinas quando viram que suas rotinas não estavam permitindo que elas encontrassem pessoas novas, um pretendente. Então são pessoas de fé, a sua força é a sua fé, mas a sua fraqueza também tem sido a sua dependência exclusiva na fé, achando algo que não é bíblico, que só porque eu sou uma pessoa de Deus, Deus vai me trazer a pessoa para mim. Deus vai me trazer. Eu vou encontrar essa pessoa. Um dia eu vou chegar e essa pessoa vai estar ali e eu vou cruzar o olhar com ela e vai dar um frio na barriga e os anjos vão cantar. Aleluia. É ou não é? Elas são tão espirituais que elas creem nisso. Então não investem. Aí ficam solteiras. Quer dizer, a sua fé se tornou a sua fraqueza. A sua força de fé se tornou a sua fraqueza, porque foi desequilibrada.
ela não entendeu que a fé exige atitude, a fé exige prática também. E ainda coloca a culpa em Deus, né? Porque ela pensa assim, eu acho que não é da vontade de Deus. Acho que não é da vontade de Deus, porque eu sou tão fiel a Ele e até hoje Ele não me mandou uma pessoa. Então, aí fica até frustrada, né, com Deus, perde até a fé, muitas vezes. Por outro lado, você tem aquela pessoa que é muito inteligente, aquela pessoa que é extremamente pragmática, prática, proativa, aquela pessoa que ela é muito inteligente e ela sabe que se ela vai conquistar alguma coisa, tem que ser pelo esforço dela. Né? Tem o outro extremo, a pessoa que pensa assim, não, se eu não for atrás não vai acontecer. Então ela se esforça, ela estuda, ela se capacita, ela é uma pessoa ousada, e isso é uma qualidade, é uma força que ela tem. Só que se torna fraqueza quando? Quando ela depende muito do braço dela. Quando toda a sua dependência está nos seus conhecimentos, e ela não ora, ela não busca, ela não se humilha diante de Deus, não reconhece que ela não é Deus, que sim, ela tem que se esforçar, mas ela tem que fazer parceria com Deus. Não é só eu faço, eu posso, eu aconteço. Não, eu vou atrás, eu vou conseguir com a minha força, porque eu sou inteligente, eu sou capaz. Então a pessoa se enche de autodependência e esquece de buscar em Deus a sua dependência, quer dizer, a sua força se torna a sua fraqueza. Estão entendendo, sim ou não? Então você tem isso no dinheiro, no trabalho, você tem isso na beleza, você tem isso na fé, você tem isso na inteligência, você tem isso no casal, por exemplo, na capacidade de argumentar. Isso acontecia com a gente. Você é uma pessoa muito capaz na comunicação, muito capaz nos seus argumentos, você é cheio de razão, você é capaz de converter um judeu em muçulmano, tão capaz que você é, ou vice-versa, um muçulmano em judeu. Você é capaz de convencer qualquer pessoa com seus argumentos. Então, dentro do seu casamento, isso que você tem, que é uma habilidade, que é uma força, você é uma pessoa muito boa, muito articulada com as suas palavras, com as suas razões, suas convicções, dentro do relacionamento, você é insuportável, porque você faz questão de ganhar todas as brigas. Se fosse um campeonato, ia ser 10-0, todo ano ia ser você o vencedor, você ia levar o troféu, todo ano, não ia ter chance para a tua mulher, não ia ter chance para o teu marido, porque você ganha todas as brigas, mas perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz, mas ganha a briga. Na briga você é bom, na argumentação você é bom, quer dizer, é uma força que dentro do casamento se torna a sua fraqueza, porque você é cheio de si, por sua capacidade de argumentar. Isso acontecia com a gente, né? O Renato é ótimo, tem ótimos argumentos, e eu não tenho esse talento. E às vezes ele estava errado, mas ele conseguia fazer eu achar que eu estava errada. O outro lado disso, né? Pedir desculpa para mim ainda, né? Ainda pedir desculpa. Eu que sempre tinha que pedir desculpa. Ele não pedia. Pelos meus erros. Então, e o outro lado que acontece também com essa pessoa que é muito boa de argumento é que ela não se enxerga, né? Porque ela está anulando aquela outra pessoa. Que eu ficava anulada no nosso casamento. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele queria que eu fosse igual a ele não deixava eu ter a minha opinião, ele não deixava eu pensar por mim mesma. Ele me anulava. Porque a pessoa que tem esses argumentos, que é boa, ela acaba manipulando a situação de um jeito, ela pensa assim, eu que entendo as coisas, você não entende nada. E isso, aquela pessoa está ali, ela começa a se tornar uma vítima. Sabe, ela começa a pensar assim, realmente eu sou burra, realmente eu não sei falar, realmente eu não sou boa o suficiente. E ela vai ficando mais insegura, e vai ficando menos atraente ainda. Quer dizer, se ela era antes insegura, agora ela é mais insegura, por causa dessa forma
Então, às vezes a mulher reclama, né? Poxa, o meu marido, ele não toma iniciativa, o meu marido não tem maturidade, eu que tenho que ir na frente, mas ela não sabe que às vezes ela anula o marido dela. Ela faz ele, acaba fazendo ele ser um marido anulado. E exatamente o oposto que ela quer. Ela não quer isso. Ela quer um homem de verdade. Ela quer um homem que tome iniciativa, mas a forma que ela lida com ele, quando eles estão discutindo, quando tem que tomar decisão, a forma que ela lida com tudo isso, ela anula o marido dela. Então ela nunca vai ter um marido seguro, confiante, enquanto ela ficar ali anulando, pisando nele. Isso acontecia com a gente até a gente mudar. A gente mudou, não tem mais isso no nosso casamento. Mas você vê como que isso acaba com aquela pessoa que você ama. Você está pisando nela, você está tirando tudo que ela tem. Ela vai ficando ali anulada até não ter mais nada. Aí você vai olhar para ela e vai pensar assim, eu não sei se eu amo mais essa pessoa. Ela não é mais aquela pessoa que eu conheci, porque você tirou tudo dela. Então cuidado, porque isso é muito perigoso. O casal que trabalha juntos, ou os dois trabalham, seja juntos ou os dois trabalham, deveria ver isso como uma força, e de fato é. Os dois trabalham, duas rendas, os dois podem dividir contas. Se trabalham juntos, a empresa tem tudo para arrebentar, porque vocês são marido e mulher, vocês se conhecem, vocês estão juntos 24 horas, tudo para arrebentar no trabalho. Mas muitos permitem que isso seja uma fraqueza. Quando começam a culpar, a apontar os dedos, levam os problemas do trabalho para casa, ou então ela fica ressentida porque ela trabalha fora, e ela espera que ele ajude na casa, ele por sua vez não quer ajudar e tal, então fica deixando que aquilo que era para ser bom se torne algo ruim. É uma força que eles permitiram se tornar fraqueza. O jovem que tem na sua juventude a sua força, você é jovem, você é adolescente, você tem 20 e poucos anos, a sua juventude é a sua vantagem, é a sua força, você está começando na vida, especialmente você que está aqui na terapia do amor. Eu queria congratular você que é jovem, você que é adolescente, está aqui na terapia do amor, você que tem 20 e poucos anos, está aqui na terapia do amor. Honestamente, sem querer bajular, parabéns para você, porque você é um jovem além dos seus anos. Porque você está aqui supostamente para investir na sua vida amorosa. Espero que você esteja realmente trabalhando nisso, porque para a maioria dos jovens, a sua juventude, que é força, tem se tornado a sua fraqueza, porque por causa da juventude, eles pensam assim, eu vou curtir, eu não posso pensar em casar agora, não, casar, amarrar minha vida, não, casamento não, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou ganhar dinheiro, primeiro eu vou viajar o mundo, vou aprender inglês, vou fazer tudo que eu puder fazer, e depois, como um criminoso que não vê mais chance, ele tem que se entregar à polícia porque ele está encurralado, então eu vou lá e agora eu vou me casar. Calma aí. É ou não é verdade? Quer dizer, a juventude de muitos tem se tornado a sua fraqueza, porque dispensam algo tão importante quanto a vida amorosa e não investem nela porque estão preocupados com outras coisas. E aí chegam lá nos 30 e poucos, às vezes mais, e olham para trás e veem que só curtiram, na verdade foram curtidos, ganharam algum dinheiro, fizeram faculdade, etc., e estão sozinhos, especialmente as grandes perdedoras, principalmente são as mulheres, porque quando elas chegam nos 30 e poucos, os homens de 30 e poucos estão querendo as de 20 e poucos. Sim ou não? Então, o que nós estamos falando aqui? Estamos falando que, então você não pode ter sucesso, você tem que ser pobre, você tem que ser feio, você tem que... Você não pode ser inteligente, você tem que ser burro, você não pode ter fé. Não pode ter fé, você não pode ser bom nas argumentações e tem que ficar velho? Não.
Não estamos falando isso. Estamos falando que todas essas forças são boas, mas você tem que tomar cuidado para que elas não se tornem a sua fraqueza. Amém? Não deixe a sua força se tornar a sua maior fraqueza. Por outro lado, a boa notícia que nós aprendemos deste texto é o que ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas, porque quando estou fraco, então sou forte. Quer dizer, todos nós aqui também temos fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Quantas fraquezas você pode enumerar a seu respeito? Talvez você possa dizer: eu sou uma pessoa muito insegura, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa que não tem muito dinheiro, eu não fui abençoado pela natureza com uma aparência lá, aquelas coisas, eu sou uma pessoa que não tive chance de ter muito estudo. Você é uma pessoa que talvez casou mal, casou errado e tem aí um divórcio, 2 divórcios no seu currículo, na sua ficha. Talvez você é uma mãe solteira, uma mãe divorciada e você pensa: poxa, quem vai me querer com um filho? Enfim, são muitas as fraquezas que você pode enumerar a seu respeito. Mas Paulo disse: sinto prazer nas fraquezas. Por que eu sinto prazer nas fraquezas? Porque ele disse: quando estou fraco, então sou forte. Como isso é possível? Como você pode ser forte sendo fraco? Como você pode tirar força da sua fraqueza? É quando você entende que por causa da sua fraqueza, você tem que buscar mais em Deus. Você tem que colocar a sua dependência em Deus e procurar tirar dele a força que você precisa para compensar aquela fraqueza que você tem. Amém? Um senhor que hoje é empresário de sucesso, mas é analfabeto, foi perguntado por alguém: vem cá, você nunca estudou, você mal sabe ler e escrever, mas hoje você é um empresário, você é milionário, você não sente falta de estudar? E ele falou assim: olha, o dia que eu quiser, que eu sentir falta, eu vou estudar, mas por enquanto não, porque o meu sucesso não vem da minha habilidade de ler ou escrever, ou a falta de ler e escrever me impede isso ou aquilo, porque eu não posso ler e escrever, mas eu posso pagar o advogado, eu posso pagar o contador. O que eu aprendi é obedecer. Eu não sei ler e escrever, mas eu sei obedecer a palavra de Deus. Então, porque eu sei obedecer, eu tenho sucesso. Quer dizer, a sua fraqueza, ele compensa, a fraqueza de não ler e escrever, ele compensa com o quê? Com a obediência à palavra de Deus. Então ele tem essa certeza: se eu estiver fazendo o que Deus manda, então não tem como dar errado. Eu dependo dele, eu não dependo de mim. Exatamente porque eu não sei ler e escrever, porque eu sou sem educação, eu preciso da sabedoria de Deus. Então ele se lança no altar para receber entendimento e arrebenta nos negócios. Então é assim que o fraco se torna forte, quando ele recorre, ele corre para Deus, porque ele reconhece: eu sou fraco e eu preciso da força de Deus. Por isso Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando você reconhece a sua fraqueza e vem a mim, eu posso manifestar o meu poder na sua vida. Você vê que toda a história de superação, todo testemunho, teve que haver fraqueza. Você não vai ver uma história de superação, uma pessoa que nasceu num berço de ouro e depois ficou rica. Uma mulher linda que achou um homem lindo e se casaram. Mas quando você vai: olha, eu tenho 58 anos e eu achei o amor da minha vida, eu me casei e nós somos muito felizes, isso é superação. E Deus, Ele tem prazer, aliás, Ele foca nisso. Ele não quer mudar a vida da pessoa que não precisa. Ele quer mudar a vida da pessoa que precisa, que tenha fraqueza. Que Ele pode tornar aquela fraqueza numa superação, numa força. Então, às vezes, você dá muita importância à fraqueza de uma forma negativa. E você tinha que pensar do jeito oposto. Como
fala aqui, como Paulo fala aqui. Ah, então eu tenho 60 anos, eu tenho 40, eu tenho 70 anos. Ah, olha, o meu testemunho vai arrebentar. O meu testemunho vai arrebentar. Ah, eu tenho 5 filhos de 5 homens diferentes. Mas Deus vai fazer um milagre na minha vida. E isso vai se tornar um testemunho. Então, você vê os maiores testemunhos que nós temos aqui, são exatamente assim. Pessoas que não tinham nenhuma chance de conseguir resolver aquele problema, aquela situação. E quando ela conta o testemunho dela, todo mundo fica assim, uau, como pode? Então, isso é Deus. O poder de Deus se aperfeiçoou nessas pessoas. A fraqueza dela... É a especialidade dele. Ele é Deus, né? Fez o poder de Deus maior. Vocês estão compreendendo? Então, você que olha para a sua vida e você diz assim, poxa, eu sou uma pessoa tão sofrida, uma pessoa com um passado tão manchado, a minha vida assim, a minha vida assado, eu fiz tanta coisa errada, ou eu sou assim, eu não tenho aquilo. Você tem que se gloriar nisso, você tem que sentir prazer nisso aí. É o que Paulo falou. Eu sinto prazer nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Amém? Então você não pode ficar pensando, se lamentando, se entregando a essa fraqueza. A fraqueza está aí para você ser glorificado, para Deus ser glorificado em você. É o que Jesus falou a respeito do cego de nascença, que os discípulos perguntaram, Senhor, por que esse homem nasceu cego? Ele pecou, os pais dele pecaram? E Jesus falou, não foi nem ele, nem os pais, mas é assim para que a glória de Deus se manifeste nele. E foi lá e curou o cego. Amém? Então, se você entender isso, poxa, isso é para a glória de Deus. Não foi Deus que fez o cego, mas Ele permitiu que aquela situação glorificasse a Ele. Não foi Deus que fez a traição acontecer, mas se vocês aproveitarem essa traição, essa fraqueza que foi a traição no seu casamento, aproveitarem isso e correrem aos pés do Senhor Jesus, você que traiu, você que foi um traidor, mau caráter, você correr para os pés do Senhor Jesus e falar assim, meu Deus, eu traí minha esposa, a minha fraqueza é mulher, eu não posso ver um rabo de saia. Meu Deus, eu estou falando sério, que a fraqueza de muitos homens é o quê? É o quê? Mulher. Estou falando verdade ou mentira? É tua namorada? Não, desculpa. Está sozinho aqui? A esposa está em casa. Pergunta para ele. Estou falando verdade ou mentira? Verdade ou não é? A fraqueza da maioria dos homens chama-se mulher. Mas muitos não reconhecem isso. Muitos gostam da fraqueza e se entregam e usam como desculpa. Não resisti, ela se ofereceu. É ou não é verdade? Não resisti. Como é? Ela... Aí se entrega. Mas aquele que reconhece fala assim, meu Deus, isso só tem me arruinado. Já são 3 pensões alimentícias. É ou não é? 4 pensões, 5, e tem gente aí que só trabalha para pagar a pensão alimentícia. É ou não é verdade? Então chega um momento que ele pensa assim, poxa meu Deus, isso não está funcionando. Então quando ele humildemente chega para Deus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu tenho essa fraqueza, eu não posso olhar para uma mulher, me ajuda. Então quando ele se humilha e reconhece a fraqueza dele e pede ajuda, então ele se fortalece. Deus dá a ele sabedoria para ele fugir, para ele evitar, fugir da aparência do mal. Tem mulher que é a aparência do mal, né? Muito bonita, mas por trás daquilo ali tem uma pombagira que eu vou te contar, pronta para destruir teu casamento. Sim ou não? Então quando você aproveita o seu erro, você aproveita a sua fraqueza e fala, meu Deus, ajuda-me a mudar meu caráter, eu fui mau caráter, eu menti, eu errei, eu enganei, eu quebrei as minhas promessas para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para os parentes
do meu cônjuge, eu fui um vigarista, mas eu estou aqui arrependido, eu quero ajuda, eu quero a transformação. Se o Senhor muda mesmo, então me ajuda agora. Quer dizer, quando você pega essa fraqueza sua e se lança aos pés de Deus e busca dele a força, aí ele repara a sua vida, aí ele transforma a sua vida. Você pode ser a ovelha negra, você pode ser aquela pessoa que todo mundo fala assim, não tem jeito, esse aí não tem jeito, essa aí, olha, não serve para nada. Deus vai pegar essa fraqueza sua e vai tornar isso a sua força. Amém? Por isso está escrito lá, digo fraco, eu sou forte. Mas somente o fraco que está com Deus, só o fraco que está com Deus pode falar isso. Só o fraco que se humilha para Deus e reconhece que se não buscar da força de Deus, ele não vai ser forte, só ele pode falar isso. Isso não é uma palavra, uma frase mágica que você pode falar e botar lá na sua casa, na geladeira, diga o fraco, eu sou forte, que vai mudar a sua história. Não, você tem que se humilhar diante de Deus. Amém? Então, cuidado que a sua força não se torne a sua fraqueza. E aproveite a sua fraqueza, faça dela a sua força. Deus chama os fracos, Deus quer trabalhar com os fracos. A força que você tem, já é Ele que te deu. Apenas saiba usá-la para ela não te destruir. Então, que os fortes sejam fortes com sabedoria e que os fracos creiam que Deus pode fazê-los fortes. Aí sim você vai ser uma pessoa realmente forte e de sucesso. Amém?